Mendo Henriques é doutorado em Ciência Política pela Universidade Católica, é presidente do IDP, o Instituto de Democracia Portuguesa, que é uma associação cívica que foi criada em 2007. Criou um partido, ou esteve no nascimento de um partido. Que sobressalto é que os levou a criar o Nós Cidadãos? O 15 de setembro foi o sobressalto que nos fez pensar que não bastava fazer estudos, diagnósticos, mas era preciso ir para o terreno. A partir daí desenvolveram-se contactos com movimentos cívicos, teve particular importância o chamado Encontro de Miranda de Corvo, com 17 desses, do qual emanou uma declaração, e a partir daí demos os passos necessários, com muita convicção, para fundar o Nós Cidadãos. Onde é que se posiciona no espectro político? Claramente, nós somos um partido não de ideologias, mas de cidadanias. Portanto, o que nos interessam são as causas que vão trazer, de uma forma democrática, melhoria da qualidade de vida dos portugueses. Para os politólogos é possível que algumas dessas causas sejam claramente de esquerda, quando nós dizemos que a justiça social está acima de tudo. Mas, por exemplo, a justiça social vem no chamado, na doutrina social da Igreja, que não é propriamente também considerada de esquerda. É aí que nós achamos que estamos no século XXI, estamos em transição, estamos em ruptura, e deixemos aos politólogos a esquerda e a direita e vamos fazer o trabalho da cidadania. Isso encaixa onde? Ali a meio caminho entre o PS e o PSD, no chamado centrão. Por onde é que se pode encaixar isso? Porque as pessoas precisam de referências, não é? Eu vejo isso de outra maneira. Vejo que, desde a Revolução do 25 de Abril, que Portugal foi, podemos dizer, essencialmente formado na social-democracia. Foi formado na ideia de que o Estado não deve substituir-se à atividade privada para a criação de riqueza ou emprego, mas o Estado tem a obrigação total e frontal de criar condições e de assegurar os direitos da Constituição. Só que essa social-democracia, que estava garantida há 30 anos ou há 40, digamos assim, pela conquista ou pela ocupação do aparelho de Estado, as condições e as circunstâncias do mundo mudaram, à parte da crise, e hoje em dia a social-democracia exige a participação dos cidadãos e não apenas, digamos, o controle do Estado. Então é aí que nós estamos, aliás, estamos com a maioria da população portuguesa, que finalmente, desde as últimas eleições e com a tendência abstencionista, tem vindo a abandonar as forças da social-democracia, que no fundo era o Partido Socialista e o Partido Social-Democrata. Para lhe dar um exemplo, nas últimas eleições legislativas, o que corresponde à atual coligação teve 2.700.000 votos. Neste momento, se fizermos as contas das sondagens, tem pouco mais do que 2 milhões de votos, portanto desapareceram logo daí 700.000 votos. Vai ser uma estrondosa derrota da coligação no dia 4 de outubro, mas não sei se vai ser uma vitória, e se for é à pirre do Partido Socialista, porque o Partido Socialista não recupera esses votos, digamos, dos sociais-democratas. E sobretudo os abstencionistas. Os abstencionistas fazem parte da população portuguesa que tem essa ideia de que a criação de riqueza e do emprego é sobretudo a sociedade privada, mas o Estado não se pode demitir, como se tem demitido com José Sócrates e com, sobretudo, agora com Passos Coelho, de garantir os direitos constitucionais. E como é que se arregimentam esses descontentamentos, sobretudo essa zanga com a política? Dá-me trabalho. Nós somos um partido emergente. Nós fomos fundados, mais exatamente oficializados, como sabe, a 23 de junho, pelo Tribunal Constitucional. Fizemos o Congresso a 25 de julho, apresentámos listas nos 22 círculos, o que naturalmente é um esforço grande, a 24 de agosto, e cá estamos. Nós achamos e esperamos ser uma surpresa positiva, não estamos à espera de ter 40, nem 30, nem 20, deputados, mas temos a convicção total que vamos ter um grupo parlamentar que se forma, como sabe, a partir de 2, não é? E esse é um objetivo que é nos grandes círculos urbanos. Onde é que conta ir buscar esses votos? Como sabe, a própria comunicação social encarregou-se-nos de anunciar que praticamente já ganhámos, entre aspas, claro, o círculo fora da Europa por razões conhecidas. Pensamos que nos Açores temos uma oportunidade claríssima, dado o descalabro do PSD Açores, e há sondagens nos Açores que já falam do candidato indefinido, que é uma forma assim elegante de dizer que é o nosso, talvez venha a ser o mais jovem deputado, o Ruben Pacheco Correia, um jovem com qualidades. Penso que em Lisboa, na qual eu sou cabeça de lista por razões evidentes de concentração de campanha e de ser um eleitorado muito grande, tenho todas as condições para vir a ser, e temos enormes expectativas em relação a Porto e Setúbal, não é? E tudo isto junto, claro que estamos a trabalhar nos outros círculos, todos eles contam, digamos assim, para assegurar e implantar por exemplo, para as autárquicas, não é? E estamos a receber o apoio de movimentos cidadãos. Em caso de necessidade, e ainda há pouco falava de uma vitória de pirro do PS e de uma estrondosa derrota da coligação, o que as sondagens nos contam a esta altura é que poderemos ter um cenário de grande indefinição e de eventual ingovernabilidade a partir de dia 5 de outubro.
Como é que eventuais deputados do Nós Cidadãos podem ajudar a resolver este problema? Não, isso é uma pergunta completamente legítima, mas temos dado sempre a mesma resposta. É uma arrogância da nossa parte começar a afirmar posicionamentos antes de termos resultados. Como diz o provérbio, é vender o leite antes de chegar ao mercado. O que nós podemos estar a dizer é que, neste momento, estamos completamente empenhados em passar a mensagem de que o voto útil é o voto nos partidos da mudança, nos partidos emergentes, porque é o voto que permite, de uma vez por todas, pôr fim às políticas austeritárias desastrosas, como sabemos, pelos níveis da dívida e, como sabemos, pelo conjunto das pessoas de todo o país que vão caindo ou na pobreza envergonhada, e é importante salientar que é envergonhada, porque no fundo não há índices exatos para averiguar, mas sabemos da nossa vida que ela existe, ou simplesmente na pobreza mesmo, e mesmo na miséria, e levando até casos que ultrapassam a envolvente económica, porque o desemprego, a falta de meios de vida leva às disfunções familiares, leva a problemas sociais, psicológicos, etc., em que a ponta máxima é o suicídio. Deve-se referir que a taxa do suicídio em Portugal dobrou o ano passado. Isto não acontece por acaso, acontece devido a estas crises e a estas políticas austeritárias. Digamos, é a ponta do iceberg muito mais grave. Então, isso significa que nós queremos primeiro ir buscar os descontentes, os humilhados e os ofendidos, e depois, se o eleitorado nos der essa confiança, uma coisa de cada vez, fazemos as contas a seguir. E o que é que trazem de novo para a política, precisamente para convencer essas pessoas? Olha, nós somos e seremos sempre um movimento de cidadãos. Isto é, nós vamos bater-nos na Assembleia da República para que os movimentos de cidadãos também possam concorrer a eleições legislativas. Achamos que há aqui um erro na forma de, digamos assim, da representação. Poderemos vir a defender outros aspectos, como seja a criação de um círculo nacional, mas isso faz parte de uma reforma geral do sistema político dentro do objetivo que é preciso acabar com a promiscuidade entre política e negócios, não é só na Assembleia da República, é também nos grandes concursos públicos, enfim, nas desgraças que nos levaram às PPPs, por exemplo, e outros aspectos, e que esse fim da promiscuidade entre política e negócio exige uma outra ética, uma outra postura, somos um partido de cidadanias. Isso, portanto, é uma diferença, digamos assim, no ponto de vista político-eleitoral puro. Mas, naturalmente, que nós temos no nosso programa eleitoral as questões da segurança social, o modo, por exemplo, do emprego. Como é que nós encaramos que deve ser criado o emprego? Nós achamos que para todos os portugueses é um bocadinho incrível como é que o Partido Socialista vem prometer cria, quanto é que é? 103 mil empregos, creio que é, ou 107 mil empregos. Pronto. Há anos atrás era 230 mil. O Estado não cria emprego por si. Nós fazemos as coisas sempre de outra maneira. Olhamos, por exemplo, para o Instituto de Formação e Emprego. O IFP parece uma espécie de ATL para os desempregados. Quer dizer, estão ali, dão uns cursos de formação que não servem rigorosamente nada depois para o mercado de trabalho. Porquê? Porque aí o Estado, lá está, não cumpre a social-democracia dos cidadãos, a social-democracia do século XXI, que era pôr-se em contacto com as empresas, identificar as necessidades reais de emprego e ajustar os seus cursos de formação. Portanto, isso é um caso típico do emprego, que não basta dizer, prometemos X empregos. Também não temos a postura da coligação, que só está preocupada, num certo sentido, com os patrões e, portanto, fala de emprego e não fala de trabalho, lá está. Fala apenas, vamos melhorar as condições de empregabilidade do ponto de vista do empregador, do ponto de vista do patrão. Ora, nós achamos que não. Achamos que, de facto, trabalho cria-se a partir da sociedade, do setor privado, mas o Estado tem a obrigação moral, política, de, através dos seus recursos, de facto, formar desempregados de uma forma, dou-lhe só um exemplo para terminar, por exemplo, como faz a Auto-Europa. Os cursos de formação da Auto-Europa têm um índice de empregabilidade de 99%. Então, se isso se consegue em Portugal, porque é que não se há de conseguir no Instituto de Formação e Emprego? Mendes Henriques, a nossa conversa já vai longa, estamos perto do nosso tempo limite. Pedi-lhe só que nos explicasse quais têm sido as vossas dificuldades neste processo de nascimento de um novo partido, em passar a mensagem e em darem-se a conhecer. Não é certamente um trabalho fácil. Não é. Olha, existe um medo, por exemplo, nos funcionários públicos, de se declararem abertamente a favor do Nós Cidadãos e mesmo noutros setores, porque o emprego público está condicionado, digamos, pelo partido no poder, como é o atual. Existe também
uma falta de conhecimento geral, porque os nossos meios de difusão são escassos e, portanto, embora haja um número crescente de pessoas que nos conhecem, dada uma política muito intensa nas redes sociais, somos talvez o partido, pensamos que usamos bem, com 280 páginas as redes sociais, e não só para, digamos, falar, mas para estabelecer depois contacto com as pessoas, é isso que interessa, não é? Não é o que se vê lá, é o que se passa a seguir. E, portanto, essa falta de conhecimento dificulta-nos passar a nossa passagem. Mas mesmo assim, eu creio que nós vamos ser uma surpresa positiva no 4 de outubro e estamos a fazer todo esforço em todo o país para que assim seja.